Boa noite, está começando agora mais um Ela e Você. Confira a nossa programação de hoje. Eu sempre gostei de biologia na escola, então eu sempre fui me identificando com a área da saúde, né? E assim, a parte de estética eu sempre tive uma queda. Durante a faculdade eu tinha um vício com coisa de maquiagem e esmalte, sabe? E eu cheguei a fazer um blog e o meu pai me apoiou com esse blog. Só que aí depois foi ficando mais corrido e aí quando eu comecei a trabalhar, a gente perde um pouquinho da vaidade, porque na saúde você não pode pintar unha, você não pode usar brinco. E aí ficou meio apagadinho em mim. Só que era algo muito novo, né? Na estética. O biomédico na estética era algo muito novo. Então eu pensava ali algo da beleza ali, mas não pensava dentro do curso. Nosso bebê, né, que é a Fisis, que nasceu em outubro, né, de 2023. A Jaque, ela estava trabalhando no salão de uma amiga dela, gerenciando ali o negócio. Eu falo que foi Deus que nos uniu, né? Foi a necessidade que nos uniu, na verdade. Ela estava procurando ali um cantinho para ela atender, né, dentro da área dela, mas ela queria unir com a estética. Gostou? Então não saia daí que o Ela e Você já está no ar. A partida entre Cuiabá e Juventude, que ocorreria nesta quarta-feira, dia 10, pela 16ª rodada do Brasileirão, foi adiada pela Confederação Brasileira de Futebol. O motivo é o confronto atrasado da Copa do Brasil entre Juventude e Internacional, que foi marcado para o mesmo dia do jogo do Dourado. O clássico gaúcho estava originalmente marcado para o dia 1º de maio e foi adiado pelas fortes chuvas em Porto Alegre. Faltam apenas 3 dias para a realização da feijoada mais prestigiada do Centro-Oeste, a Feijoada de Inverno, edição 30 anos, que acontecerá no próximo sábado, 13 de julho, no Aeroporto Bom Futuro, em Cuiabá. Ingressos disponíveis na Prime Eventos, Shopping Três Américas. Hoje estamos aqui com uma pessoa fantástica, com uma história de vida sensacional. Doutora Renata Salles, muito boa noite, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Satisfação tê-la aqui. Obrigada, Campelo. A sua profissão é qual mesmo? Eu sou biomédica esteta, né? Explica um pouquinho para nós o que é biomédica esteta, porque existe esteticista também, não é? Isso. Esteticista é um curso que a pessoa faz, né? Tecnólogo ou técnico em estética. E o biomédico, ele precisa primeiro fazer a faculdade, né, de biomedicina e depois ele se especializa em estética, né? Então ele tem um conhecimento mais profundo. Isso. Depois da faculdade, daí tem ali a pós-graduação. Muito obrigado por a gente já saber diferenciar, né? Porque fica assim, biomédica esteta, né? Então a gente já entende que é uma pessoa que fez especialização, que entende mais e que fez a faculdade em biomedicina, é isso, né, Renata? Então, Pamela, como você começou o programa falando da história de vida da Renata, vida da doutora, que é inspirador para todos nós, né? Demais, doutora. Vamos contar um pouquinho de como foi que a senhora entrou na área da saúde. Primeiramente, a senhora queria fazer farmácia? Isso. Eu sempre gostei de biologia na escola. Então, eu sempre fui me identificando com a área da saúde, né? E aí, um dos primeiros cursos que eu pensei foi em farmácia, porque trabalha também com exames, né? A parte de laboratório. E aí, eu fui arrastando meu tapetinho para esse lado. De início, eu trabalhava como secretária numa construtora
E aí eu fui ver para fazer farmácia, mas não tinha na UFMT. Nem a farmácia, nem a biomedicina, que era um curso novo, né, ainda. Sim. E aí eu fiz o vestibular para biologia na UFMT. Passou? E aí passei e comecei a cursar. Meu pai ainda falou, você vai ser professora, é isso que você quer? Aí eu falei, acredito que ainda não, mas eu vou sentir para ver se eu vou gostar. E aí, com 1 ano de faculdade, eu decidi fazer a prova de novo, da UFMT. E aí eu passei para biomedicina. E foi num dos primeiros Enem, né? Foi. Eu fui da 2ª turma de biomedicina da UFMT. Foi nos primeiros Enem que você podia fazer a prova à distância, né? Escolher. E aí, como não tinha aqui em Cuiabá, eu coloquei Barra do Garças. Mas eu não contei para meus pais. Eu contei depois que eu já tinha passado. Meu Deus, e o susto deles quando... Aí meu pai ficou assim, e agora? Aí eu falei, agora ou eu mudo para lá, ou eu faço na particular aqui, porque aqui tinha na particular. Aí ele falou, não, você passou na federal, você vai? Porque se você for contar a mensalidade de uma particular, com você estudar no UFMT Isso. mesmo, o deslocamento acaba saindo a mesma coisa. Mesma coisa, isso que ele falou. O custo de pagar uma particular é de quantos anos você ficar lá em Barra, época? né? Olha, eu formei com 24, então eu estava ali com 20, 21 anos. Quantos anos são de biomedicina? São 4 anos. Para você sair bacharel. Isso. Aí depois tem as especializações, você escolhe. Você já sai habilitado, né, na área de exames. Aí na que eu fiz, eu podia escolher o laboratório de análises clínicas ou a área de imaginologia, que é ressonância, tomografia. E aí eu fui logo no mais difícil. Eu fui para a área de ressonância. Mas assim, eu entrei no curso para laboratório, mas ali dentro eu falei, não, acho que vai ser legal porque é novo. E aí eu fui. Mas, doutora, tem uma coisa bem específica que a senhora escreveu no seu release. Que a pessoa certa estava no lugar certo, que foi a Michele. Foi a Michele. Sim. A Michele, ela me acolheu em Barra do Garças. Ela foi uns dias antes morar lá e aí arrumou apartamento, tudo. E aí quando eu cheguei lá para fazer matrícula, ela estava saindo. Aí ela perguntou se eu era caloura, né? Eu falei que sim. Aí eu estava com a minha mãe, ela falou assim, vamos ficar lá no meu apartamento comigo, vocês estão em hotel? Sem nem te conhecer. Sem nem conhecer, assim, foi muito assim, Bateu o acolhedora. olho E aí ela falou que ela era de Cuiabá, o pai dela é de Cuiabá, e minha mãe, ótimo. Aí meu pai aqui já conheceu o pai dela, e eu com a minha mãe lá, já fomos ajeitando as coisas, aí perguntou, o que falta, Michele, para ajeitar o quartinho lá, que era 2 quartos. Aí já dividimos aluguel e a vida, né? E que acaba foi ficando mais fácil quando tem essa divisão, Sim. né? Porque você teria que procurar tudo, Sim. né? E lá já tinha uma pessoa que já estava com praticamente tudo pronto. Você teve só que adequar pequenas coisas. Sim. Eu estou curioso numa coisa aqui, Renata. Como foi para o seu pai, a filha dele, 20 anos, ele fala assim, vai sair de casa, vai para outra cidade. O meu pai, ele sempre foi assim, de criar filho para o mundo. Olha sempre. Só, né? Então ele sempre falava, filha, vai estudar fora. Quer ir para fora do país? Vai estudar. Quer ir para outra cidade? Então ele já tinha esse incentivo, né? Sim, tanto eu quanto o meu irmão. Ele sempre falou. E ele falava assim, filho, o meu tem que estudar em federal. Porque naquela época era assim, muito mais valorizado, né? As pessoas davam esse valor. Hoje não, hoje você vê que tem muitas particulares tão boas quanto. E assim, ele ficou muito feliz. A minha mãe fica com o coração apertado, né, de me deixar Mãe lá. sempre fica, né? Que filha, a gente acaba sendo mais... Parceira, né? Parceira, exatamente. Confidente, né? Parceira, confidente, fala assim, ai, tá saindo um pedaço de mim. Mas então, doutora, vamos continuar. Aí veio a Michele, a senhora lá, e começou biomedicina, se adaptou ao curso, é isso que eu quero. Sim, isso que eu quero. E aí eu dei valor. Falei, cara, eu tô aqui, eu tenho que dar o meu máximo. Eu estudava, as meninas saíam pra festa, eu falava, não, eu tenho que estudar. Ficava estudando. Eu estudei muito. Na biologia eu já não dava muito valor, porque assim, eu tinha muita amizade aqui. Então eu aproveitei mais. Questão de festa, mas lá não, lá era eu e as meninas. Então eu aproveitei para estudar realmente.
Fica a dica, né, para as pessoas que são baladeiras e tem que estudar, vai estudar em outro, mas sempre acaba fazendo amizade, né? Aí depois no final eu já estava mais, vai ver na reta final assim, é puxado, mas aí com as amizades a gente consegue conciliar. Mas de início eu falei, não, eu tô aqui para isso, né, então vamos embora. A senhora falou que procurou especializar em ressonância. Isso, porque foi, na verdade, uma oportunidade de estágio. Não fui eu que escolhi a ressonância. Como tem mamografia, raio-x, tomografia, a cidade era muito pequena, não tinha estágio para todo mundo. E aí uma professora que falou, olha, tem uma biomédica lá em Marília, que ela muito boa para estágio. São Paulo. Isso, Marília, São Paulo. Muito boa para ensinar. E já foi 2 alunas no ano passado, que foi da primeira turma. E assim, gostaram muito. Vocês topam? E eu e a Marla, minha outra colega, que até hoje ela mora lá em Barra do Garças. Aí fomos. Mas assim, foi uma experiência incrível. Vocês foram para Marília para fazer a especialização? Para fazer mais estágio. uma mudança. No final do curso a gente mudou para Marília, porque não tinha muita tecnologia. E como a gente escolheu essa parte, né, de aparelhos, equipamentos, né, de exames mais caros, né, e aí lá tinha tudo pronto. E aí... Mas a sua ideia de optar por essa área foi acreditando financeiramente? Isso, e assim, por ser algo novo, então a gente pensa assim, vai ser mais fácil para conseguir emprego. E realmente, quando eu voltei para cá, não tinha nem 30 dias de formada, eu já estava trabalhando. Nossa. Então planejou correto, teve uma visão do futuro, né? Sim. Eu acho que já tinha aí alguma coisa empreendedora dentro de você, né? Pensando no futuro, né? Sim, e assim, a parte de estética, eu sempre tive uma queda. Durante a faculdade, eu tinha um vício com coisa de maquiagem e esmalte, sabe? E eu cheguei a fazer um blog e o meu pai me apoiou com esse blog. Só que aí depois foi ficando mais corrido e aí quando eu comecei a trabalhar, a gente perde um pouquinho da vaidade, porque na saúde você não pode pintar unha, você não pode usar brinco. E aí ficou meio apagadinho em mim. Entendi. Na profissão, mas internamente isso estava lá, já tava lá guardadinho, plantado, a sementinha. Só que era algo muito novo, né? Na estética. O biomédico na estética era algo muito novo. Então eu pensava ali algo da beleza ali, mas não pensava dentro do curso, sabe? Em si. E aí depois que explodiu, de 2010 para cá, que explodiu o biomédico, né? O biomédico pode fazer um botox, um preenchimento, e aí foi abrindo mais isso na minha cabeça. Vamos falar, doutora, a área que o biomédico pode atuar, mas segura um pouquinho que o Ela e Você já volta. Voltamos com essa entrevista fantástica com a doutora Renata Salles. Doutora, como havíamos conversado lá no bloco anterior, quais as áreas que o biomédico pode atuar? Porque eu sei que essa é a dúvida de muita gente, né? Inclusive pessoas que estão querendo fazer a faculdade em biomedicina, né? Mas fica naquela dúvida, eu mesmo não tenho total conhecimento. Sei que análises clínicas, exames por imagem, esteta, né? Sim. E quais mais? Olha, no total são 33 áreas. Meu Deus, é bem abrangente, né? Muito, assim. Então, a biomedicina é um curso novo, assim, que veio com muitas oportunidades, né? Na verdade, a profissão biomedicina, ela foi criada para formar professores para a área médica. Entendi. Porque era em falta, os médicos formavam e faltava professores, assim, que fosse, né, parecido com eles ali para dar aula na faculdade. De início era biologia com modalidade médica. Entendi. E aí depois que... Aí foi para conquistando assim, pegou um pouquinho da farmácia, que é a análise, pegou um pouquinho da biologia, que também faz análises bromatológicas, né, análise de água, análise de alimentos, um pouquinho de cada curso. Foi conquistando, Sim, e o biomédico atende todas essas áreas, né? Atende, que eu tive o conhecimento também que o biomédico trabalha com análise de alimentos, né? Análise de alimentos.
Nossa, eu achei muito interessante, mas vamos lá. A senhora consegue falar um pouco dessas áreas que o biomédico atua? As principais, né, o que a gente já conhece, que é a da imagem, análises clínicas, estética, a área forense, que é toda a parte de investigação, né? Temos a fertilização in vitro, né, que é a reprodução humana. Eu nunca ia imaginar que um biomédico trabalha na área de fertilização. Doutora, a senhora não ficou tentada, não? É uma área, assim, muito interessante, mas, assim, eu penso que seja um pouquinho difícil também, né? Bem específica. Exato, porque hoje é uma área que está em evidência também, né? Congelamento de óvulos, né? Sim, e eu soube que tem um custo bem elevado esses congelamentos de óvulo, né? Sim. Não tenho, assim, conhecimento de valores, mas eu tenho algumas conhecidas que têm óvulos congelados que elas falam. Elas acabam comentando, né? Que elas acabam comentando. Nossa, eu deixo um rim toda vez lá, elas falam. Para manter, né? Para manter. Então, Renata, e aí você estava nessa área, você estava trabalhando na área de imagens, Isso. né? Trabalhando, você falou que até não estava tendo muito tempo, né? E de onde que surgiu aí aquela sementinha da biomedicina esteta estava plantada aí dentro? E onde que foi a chave? Como é que ocorreu essa mudança? Foi assim que eu me vi trabalhando muito, né? Eu trabalhava em 2 serviços. A remuneração não é alta, né? Então isso faz a gente, muitos da saúde, não só eu, faz isso de manter 2 empregos para ter um salário bacana, legal. Até os médicos, né, dão plantões em vários lugares. Então isso foi se tornando exaustivo. Eu falei, mas eu não quero fazer isso. Eu gosto do que eu faço, mas não da forma que em tempo integral, né? Não tinha muitas vezes final de semana. E eu falei, não, eu quero fazer algo em que eu possa ser dona, né? Em que eu possa, que eu goste. E a área da estética me chamou a atenção por isso, por você conseguir ser dono do seu próprio negócio, né? E um pouquinho com o pé no empreendedorismo e dentro da minha área, sem sair da minha profissão, porque muitas pessoas começam um curso, daí acabam trabalhando em outra área, né? Se encontrando em outros cursos. E tem muitos, né? Muitos, assim, que se formaram numa e estão atuando em outra área, né? Sim. E aí foi o que te chamou a atenção, foi todo esse complexo que você estava vivendo na sua vida. E aí, como é que assim, você dormiu, acordou, decidiu, conversou? A chave que mudou você? Eu comecei conversando com algumas pessoas, alguns veteranos, né, que estavam na área. Fui me identificando com aquelas pessoas. Eu falei, olha que bacana, acho que eu ia gostar. Fiz uma pesquisa de mercado, então, antes, né? Você é estudiosa mesmo, né? Com certeza deve ter estudado bastante para fazer essa mudança. Com certeza. E aí, mas nisso, essa mudança foi aos poucos. Tá? Eu não parei totalmente, até porque... no empreendedorismo a gente tem que sentir para ver primeiro, né? Aquela coisa de ter o pezinho no chão. No Brasil, né? Sim. Exatamente. E aí, fazendo um curso aqui, um curso ali, né? Eu mencionei que eu fiz até um curso de harmonização facial em cadáveres, em balneário. E aí, ali eu pude sentir o que é você fazer um procedimento numa pele humana, né? Aprender muito sobre anatomia, porque hoje... muitas pessoas, infelizmente, não sabem o que estão fazendo ali, né? Não estudam. A gente vê muitas coisas que aconteceram aí, a gente vê no noticiário. Faz um curso no YouTube de final de semana, no outro dia já abre uma clínica e já está fazendo procedimentos, né? A gente viu até a morte de um rapaz aí por infelizmente, né? Eles têm muita facilidade para comprar esses cursos, para comprar esses produtos, né? Não se tem uma fiscalização nesse mercado, né? Rigorosa, mercado livre, se você pesquisar, você vê. E aí saem aplicando sem ter o conhecimento, né? Do que pode causar. E isso é muito sério, porque expõe as pessoas boas em risco também, né? Coloca as pessoas que trabalham certinho em risco. É uma segurança que a gente tem aí, é que o Sindicato de São Paulo dos médicos, eles entraram lá com pedido para suspender qualquer tipo de venda, né, até apurar o caso do rapaz que morreu. Eu acredito que deve partir para esse lado da mesma coisa que remédios de tarja preta, né? Sim. Precisa de ter todo um controle rigoroso, especial, exatamente, assim, para não largar na mão de qualquer profissional, né? Sim.
E assim, até os médicos, né, estão sofrendo, porque proibiu para todo mundo, não foi só nós biomédicos, né? Foi proibido geral, até eles entenderem melhor o que aconteceu e ver uma forma de controlar isso, né? Que precisa realmente de uma fiscalização. Até essas pessoas que têm clínica e não tem um alvará, não tem uma licença para estar ali, né? Tem muito, né? Tem muito profissional atuando irregularmente. Isso. Eu vi um caso, doutora, na internet. Eu estava procurando uma matéria e a menina adquiriu no Mercado Livre. Então, assim, é praticamente uma terra sem lei, né? Porque não tem nada que fiscaliza ali. Ela adquiriu um anestésico que comentaram que era proibida a venda, né? Tinha que ser profissional da área para comprar e um profissional específico. Sim. Então era um anestésico tópico. Aí ela adquiriu junto um dermo-roller, aqueles de fazer microagulhamento. E quando ela fez um microagulhamento, recomendava-se passar um produto, que era um ácido. Tipo um peeling, né? Pensa. E ela ficou com o rosto inteiro manchado. E eram pessoas que estavam dando dica na internet. Ai, porque eu fiz. E deu certo. Deu certo, ela foi fazer e ficou completamente... Essa tal das dicas, gente, né, da não internet. não façam isso em casa, não façam. Vocês não sabem o risco que é fazer um procedimento em casa. E a gente pode até, mas não precisa ser tanto, né? Tem um caso que eu conheço, doutora, que é a pessoa, eu estava usando um creme, aí tem um creme anti-age, né? Dos 30 aos 40, dos 40 aos 50, dos 50 aos 60, tem as faixas etárias ali para a pessoa usar, né? Ela estava na faixa dos 30 ao 40, ela falou assim, eu vou usar esse daqui de 50 a 60 que vai ter um efeito melhor na cabeça dela. Infelizmente. Mais idade, mais colágeno, talvez, né? Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Queimou a pele dela não estava preparada para usar um produto que se compra em farmácia. Então, não é uma coisa assim que precisa muito recurso, né? Está à disposição da farmácia. Isso. Vai muito da pessoa que também está procurando observar, né? Ir num médico, ir num especialista. Eu sempre falo, por que a avaliação é importante? Porque é ali que você conhece a pessoa, você vê se ela tem um problema cardiológico, se ela tem uma alergia, se ela tem algum problema ali, alguma doença que você não sabe. Então, a avaliação é muito importante antes de qualquer coisa, até antes de uma limpeza de pele, né? É que as pessoas banalizam muito a estética, né? Ah, é só passar um creminho, mas qual creme? Você vai saber qual creme passar? Para a pele, exatamente. É aquele famoso o barato que sai caro, né? Sim. Muitas vezes. Exatamente. Mas, doutora, nós fugimos um pouquinho da onde a gente estava, né? Vamos voltando. Vamos voltar lá atrás. E quando nasceu a Physioskin, seu xodozinho, né, doutora? Nosso bebê, né, que é a Physioskin, nasceu em outubro, né, de 2023. Mas a ideia começou em julho. A Jaque, ela estava trabalhando no salão de uma amiga dela, gerenciando ali o negócio. Que é aquilo que a gente falou, Campelo. Profissional se forma numa área e vai trabalhar em outra por ser mais atrativo. Isso. E nós temos a história dela já contada aqui no nosso programa. Sim, e a Jaque é sócia, né? A Jaque é minha sócia. E assim, eu falo que foi Deus que nos uniu, né? Foi a necessidade que nos uniu, na verdade. Ela estava procurando ali um cantinho para ela atender, né, dentro da área dela, mas ela queria unir com a estética. Mas dá uma seguradinha, doutora, que a gente vai para o intervalo, mas é só o tempinho da água e a gente já volta. Voltamos, e como a gente havia falado antes, né, doutora? Doutora é sócia da Jaque, isso, né, e empreenderam juntas? Nasceu juntas. Na verdade, a Physioskin nasceu com a união da fisioterapia com a estética, né, que é a doutora Jaqueline. Ela viu a oportunidade do lado de onde ela trabalhava, que era um salão. E aí a sala estava para alugar e ela lembrou de mim lá do outro trabalho que eu estava atendendo na época com estética. Inclusive, ela era minha cliente.
E aí ela falou, cara, eu preciso achar alguém parecido com a Renata, porque ela trabalha certinho, eu gostei do trabalho dela. E aí ela me chamou para conversar, ela falou, você tem alguém para indicar, para trabalhar comigo aqui, que ela não queria me roubar de lá, né, que ela conhece a dona, e pediu indicação, e aí nisso eu falei, tá, vou ver alguém, mas se você precisar de alguma coisa, eu vou te auxiliando. E aí ela mandava, o que eu preciso para ter numa clínica? E aí nisso a gente marcou um cafezinho e tal, e aí eu mencionei para ela a vontade que eu tinha de ser dona do próprio negócio, que eu estava esperando a hora certa, né, para dar o pontapé inicial. E aí ela me chamou no final da reunião para ser sócia dela. Nossa, e aí, na verdade, casou, né? Casou. A vontade da doutora, né, com a sua. Isso. Que as duas estavam numa intenção de empreender, né? E o nome, doutora, porque o nome eu achei fantástico, né, Campelo? Físio e Skin. Físio de fisioterapeuta e skin de skincare, né? A doutora Jaque já comentou sobre o nome antes, sim, mas a senhora comentou da dificuldade de escolher o nome. Quais foram as outras ideias? Olha, começou fisiopele, aí a Jaque chega de físio, ela já estava de saco cheio de tanto falar físio. Eu falei, mas é porque você é fisioterapeuta, se ficar só skin, ninguém vai saber que tem fisioterapia lá, né? A fisioterapia dela é uma fisioterapia mais para dor, né? Mas eu falei para ela, no nosso nome tem que ter um pouquinho que fosse da fisioterapia também, para não ficar só clínica de estética, né, no caso. E aí surgia outros nomes, inúmeros. Tentávamos colocar nossas iniciais, sim, nossos sobrenomes. Aí eu falava, Jaque, mas vai ficar parecendo escritório de advocacia. Aí eu falei, normal, né? Aí, por fim, veio a Fisioskin e aí ela falou, não, ótimo, vamos deixar assim, porque senão a gente vai ficar trocando até quando? O pessoal da contabilidade teve que trocar até lá nos documentos, porque a gente ficava mudando de nome. Mas ficou perfeito o Fisioskin. E vamos agora falar do que a Fisioskin oferece. Sim. A Fisioskin oferece da parte de fisioterapia, né, tratamentos para dor, eletroterapia voltada para dores musculares, tensões, né, que no dia a dia as pessoas sofrem muito, né, com as dores aqui, o estresse, principalmente na região também, do trapézio, dores na coluna, dores no joelho, devido a exercícios físicos, devido a má postura, né? E aí a Jaque cuida dessa parte e também ela faz botox voltado para dor. Isso é uma novidade. Botox para tensões musculares, para enxaqueca, para hiperidrose nas axilas, hiperidrose nas mãos, quem sofre, né, com suor excessivo. E tem a parte tradicional da estética, que é a limpeza de pele. Tem a Marcela, que faz a massoterapia, que é a parte das drenagens, que todo mundo gosta. Relaxante também. Sim. Temos aplicação do Botox para a estética facial também. Preenchimentos, bioestimuladores de colágeno, que agora está super em alta, né? Super em alta. Tanto para o corpo quanto para o rosto. E bioestimulador hoje faz até aquela harmonização glútea com o bioestimulador, sim, né? Trata celulite, flacidez no bumbum, que o pessoal ama, né? Os resultados. Exatamente. Doutora, e na sua área? Vamos falar, Campelo, havíamos combinado de falarmos da naturalidade, porque a doutora já comentou que ela é a favor do que é natural. Isso. Né? Nada artificial, nada exagerado. Exagerado. Nesse ponto, hoje em dia, qual que é o limite e até onde o profissional pode atuar se a pessoa chega lá e quer ultrapassar esse limite? Como que atua isso, né? Principalmente com aquelas pessoas que querem o exagero, né? Exagero nas seus preenchimentos. Isso. Eu acredito que uma avaliação bem feita, né? Tem que ter aquela conversa ali para você ver até onde vai a expectativa do seu paciente, do seu cliente. Às vezes a pessoa está querendo ser igual a uma atriz, a um ator, né? E isso não é legal,
vai contra a identidade da pessoa, né? Então, assim, tem que ter uma conversa, não é proibido você demitir um paciente, você fala, olha, não, eu não vou fazer dessa forma porque vai contra meus princípios, eu acho que não vai ficar legal, né? Então tem que ter aquele acordo ali na hora da avaliação. É que isso é muito perigoso, porque Sim. a pessoa, mesmo a senhora pode falar que não vai ficar legal, a pessoa quer, faz, e às não vezes fica o profissional legal, ainda pode até culpar o profissional, Sim. né? Então tem que ter, e assim, até na minha avaliação, eu pergunto se a pessoa está tratando alguma ansiedade, depressão, isso é importante, porque às vezes a pessoa está ali porque ela tem algo que vem da autoestima dela, né? E você, às vezes você oferece um tratamento, até você fala, olha, você precisa levantar o seu nariz. Mas se a pessoa é feliz com o nariz dela, né? É muito delicado isso. Às vezes quer parecer com um ator, mas você olha para a pessoa e fala, mas você é linda assim. Te incomoda? Eu sempre começo com a pergunta, o que te incomoda? O que te trouxe aqui? Porque dali você vai sentindo o que a pessoa realmente... Às vezes é porque alguém falou. Tem cliente que vai lá e fala assim, eu fui em tal clínica e a pessoa falou que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que mudar meu nariz, eu tenho que... Pera, o que você quer? O que te incomoda? É de quem que é a real necessidade, né? Isso. É do paciente, do cliente, né? Ou da empresa que quer oferecer, não é? Muito interessante essa postura da senhora, Sim. Parabéns. Obrigada. Então, assim, eu falo, vamos fazendo aos poucos, porque daí aos poucos ninguém vai perceber que você fez, vão perceber que você está mais bonita, mas não vão quem é leigo, né, vai falar, fez alguma coisa, mas não sabe sabe que isso é o mais bonito? É. Sabe, a gente olhar para a pessoa e falar assim, tem alguma coisa diferente, né? E a gente não consegue identificar o que é. Eu acho que isso aí fica mais atrativo. Sim, do Chama que mais atenção, né? Chama mais atenção, sim. E lábio é uma coisa que você coloca um pouquinho, chama atenção. Dá uma diferença, parece que chega na frente, então, né? assim, principalmente com lábio, eu falo, gente, 1 ml, não vai te deixar com bocão, vai ficar natural, a gente pode fazer menos para você não sentir tanta diferença, melhorar uma simetria aqui, outra ali, né? E vai ficar bonito. É porque tem até aquela questão da posição do lábio, do nariz, dos olhos. Sim, existe que tem um estudo, né, que chama cefalometria, que mede, né, a distância do nariz e o queixo, a proporção labial, mas assim, isso é para melhorar imperfeições. Às vezes a pessoa tem um lado menorzinho do que o outro, e aí ali você corrige, fica legal. Coisas que muitas vezes só ela enxerga, né? Isso, e incomoda. Às vezes um olho, às vezes a cliente, doutora, quando eu sorrio na foto, um olho fica mais fechadinho que o outro. Eu falo, dá pra gente arrumar com botox, tranquilo, né? Mas assim, o que tem um limite, né? Entre o natural ali, corrigir imperfeições, e já para a parte que realmente passa, né? Do meio do neutro para o exagero. Então aí tem que tomar cuidado, realmente durante a avaliação ter toda essa atenção com o cliente, até para você não fazer um procedimento e depois a pessoa se arrepender. Porque na hora ali ela estava triste, na hora ela queria, mas depois ela se arrependeu. Olha que tu trouxe uma pauta assim, bastante interessante, né? Porque a pessoa muitas vezes está com a autoestima baixa, e na autoestima baixa ela pode perder o senso, né, do que ela quer. Ela quer recuperar a autoestima de alguma forma. Muitas vezes eu vejo as pessoas assim que fizeram o lábio, na foto da selfie das redes sociais, fica lindo, mas no dia a dia, na forma da pessoa atuar, até, eu não sei se a palavra certa é na operação da mastigação, não sei se isso pode afetar ou não fica legal, né? Essa questão do exagero, né? Às vezes a pessoa quer e ela se sente bem, mas para os outros não é legal, né? Então, assim, tem que ter São vários fatores, né? São várias variáveis, né? Para que a gente atuar. Tem que ter uma conversa ali para chegar num consenso e, assim, até para a gente, né, que é profissional, não ter essa questão do arrependimento, né? E se arrepender, tem como tirar? Tem. Os preenchimentos nós conseguimos reverter, né? Removê-los com hialuronidase, que é uma substância que ele dilui o preenchedor.
Quando se usa hialurônico, né, doutora? Isso, porque eu vi uma situação dias atrás que a mulher perdeu os lábios porque foi no consultório preencher com ácido hialurônico e o profissional colocou PMMA. Isso. O PMMA, na área biomédica, ele é proibido, tá? Tem muitos médicos que usam e dá certo, mas assim, eu não gosto, não... Vem falar de PMMA, eu já não indico, porque é algo que é definitivo, só sai com cirurgia. Tem muitas pessoas que gostam porque ele dá muito volume no bumbum, só que ali, depois de uns anos, você vai ficando com a pele do bumbum mais flácida. Por conta do produto? Não, por conta da idade. Da idade, naturalmente. Sim. E aí ele pesa e aquilo fica ali, ele não vai sendo reabsorvido de acordo com que você vai envelhecendo. E ele pesa e chega um momento que você tem que tirar, porque daí você fica com o bumbum realmente caído. Igual uma prótese que depois você tem que trocar. Então dali você pensa, você tem que fazer uma cirurgia para retirar um produto, né? E o risco. Então, assim... A gente vê histórias aí de pessoas que o produto acabou entrando pro corpo e não tinha o que fazer. Aí depois de uns anos, depois de uns 6 meses que colocou, causa uma rejeição e aí, né, pega... Então, a busca de um profissional correto, que vai usar os componentes que são adequados, isso aí é fundamental e você pode encontrar lá... Na Fiziskin. Muito bem. Exatamente. Doutora, estávamos falando sobre PMMA. Para que o PMMA é indicado? Porque ele tem que ser indicado para alguma coisa, porque tá aí sendo comercializado de certa forma, Sim. né? O PMMA, ele é utilizado para preencher, assim como o ácido hialurônico. Ele é utilizado para preencher preenchimentos corporais, preenchimentos faciais. Ele ainda é muito utilizado hoje por médicos, né, por outros profissionais. Mas nós, que não somos médicos, nós não temos autorização nem para trabalhar com PMMA. E assim, eu opto por fazer algo que não seja definitivo, e você vai construindo com o tempo, né? Você vai, o ácido hialurônico, você coloca um pouquinho de lábio aqui, dali um ano ele vai sendo reabsorvido e aí porque o nosso corpo mesmo produz, né? E é super compatível. O PMMA, ele é derivado de um plástico. Meu Deus. Por isso o custo dele é mais barato também. O ácido hialurônico, a gente tem ele no nosso corpo. Então assim, a chance de ter uma reação é muito menor. Pode acontecer de ter alergia ao produto? Ao ácido hialurônico? Sim, pode acontecer, engraçado, mas é muito raro. Algo que o corpo produz e você pode reagir, né? Pode. Doutora, agora vamos tirar nossas dúvidas, né, Campelo? Como que funciona no caso, assim, porque a gente já vi muitos casos das pessoas que preenchem também com silicone industrial. Aí eu acredito que ele já seja ali primo do PMMA ali, mas é um risco muito grande também. É a mesma forma, assim, caso começa a dar reação no corpo, sim, sim. Cirúrgico. Cirúrgico. Gente, eu ouvi esses dias as meninas comentando que, fulano preenche na academia com silicone. É um risco muito absurdo, grande, né? É o famoso que a gente já falou. A banalização da estética. Banalização da estética, banalização dos produtos. Tem que tomar cuidado, acredito eu, né, doutora? Sim. Isso daí não pode fomentar esse tipo de coisa, porque as pessoas acabam optando pelo mais barato, né? Sim, exatamente. E eu falo, gente, é seu direito. Pedir o diploma, perguntar onde você formou, que curso você fez, né? Isso é o básico. Você tem que saber com quem você vai fazer. Eu falo para os meus clientes, uma tatuagem. Você não vai fazer uma tatuagem com qualquer um, é algo que vai ficar ali na sua pele. Seu corpo. Apesar que hoje em dia tem como remover, né, sim. doutora? Antigamente você ficava aquilo ad eterno no seu corpo, mas graças a Deus
A estética evoluiu, né? Os procedimentos evoluíram, os equipamentos evoluíram. E hoje em dia, na verdade, ficou mais fácil, né? De certa forma, se eu faço uma tatuagem, arrependi. Hoje tem o laser para tirar e tem o laser lá na Physiski. Esse de despigmentação, não. Não. Mas a gente só o laser de tratamento. O laser Lavian, que a gente tá super que é em alta. Maravilhoso, né, doutora? Maravilhoso. Fala um pouquinho do tratamento que o Lavian pra gente. O Lavian, ele é ótimo para melhorar a textura da pele. Ele fecha poros, clareia hiperpigmentações pós-inflamatórias, que são aquelas manchinhas de acne, né? Manchinhas que a gente adquire com o tempo devido ao sol. Melasma. Mancha de idade, né? Isso, mancha senis, oleosidade, deixa a pele mais aveludada. A gente costuma falar que o Lavian, ele traz aquele glow para a pele que a gente quer, mesmo sem maquiagem. Exatamente. Já estou pensando em marcar a minha consulta. Ela já está falando tudo, eu falo assim, eu tenho isso. A gente fica se identificando, né, Campelo? E a gente fica tirando dúvidas, aproveitando que a doutora está aqui, né? Sim. Mas, doutora, o nosso tempo está estourado já. Ai, que pena. Né? Vou ter que convidá-la para vir aqui falar de procedimentos, porque não deu tempo. Não deu tempo para falar tudo. Não deu tempo. Até eu quero perguntar dos procedimentos para a linha masculina também, que muito me interessa, viu, Renata? E lá na Physiski atende, né? Temos tratamentos para barba, crescimento de cabelo e fortalecimento dos fios. Olha só, vamos trazê-la aqui mais vezes, né, Pamela? Com certeza. E eu já vou fazer a listinha das minhas dúvidas e aproveitar e fazer a consulta com a doutora aqui, né? Olha só. Doutora, mais uma vez, obrigada. E logo, logo, bem pertinho, breve, a senhora estará aqui novamente para falar de procedimentos. Ai, bacana. E aqui a gente agradece a todos vocês que estiveram aqui conosco. Já aponta a câmera do seu celular para os QR Codes que estão aqui na tela. Vá direto para o nosso canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho, que esta entrevista e muito mais estará lá à disposição para vocês. Boa noite e até amanhã. Até amanhã.